dia. A gente vai começar mais uma aula de função cosseno e é uma aula de exercícios novamente. Só que eu quero que vocês tenham consciência de que são exercícios básicos, elementares. É o mínimo de exercício, é o mínimo de tipo de exercício que você tem que saber para que a gente possa dar prosseguimento aos estudos. Repito, são questões básicas, fundamentais para a perfeita compreensão de todo o resto da matéria que vem pela frente. Então, quero que vocês prestem, por favor, bastante atenção a partir de agora. Questão número 1, está aí. O que a gente está querendo ali? Calcular os valores de cosseno de 0, cosseno de π sobre 3, cosseno de π sobre 2. Ele te deu uma série de ângulos e pediu para que vocês calculassem os seus respectivos cossenos. Se vocês não conseguem enxergar a circunferência trigonométrica de cabeça, não tem problema. Represente a circunferência trigonométrica no cantinho do caderno, no cantinho da folha, e faça os seus devidos cálculos, tá? Então, eu vou fazer uma circunferência trigonométrica simples, não precisa ser uma circunferência trigonométrica toda perfeitinha, toda florida, não. Basta que seja uma circunferência trigonométrica minimamente caprichada para que vocês possam ter a perfeita compreensão do que vocês estão fazendo, ok? Então, está aqui, ó, eixo dos cossenos é esse eixo que está deitado. Eixo que está deitado é o eixo que está com sono. E o eixo que está de pé é o eixo que está sem sono, eixo dos senos, ok? Então, basicamente, você tem a circunferência trigonométrica. Aqui é o centro da circunferência trigonométrica. Acima do zero são valores positivos, o ponto mais alto é 1. Abaixo do zero são valores negativos, o ponto mais baixo é menos 1. Agora, especificamente para o cosseno, à direita de zero você tem cosseno positivo, e o maior valor que o cosseno atinge é 1, ok? E à esquerda de zero o cosseno é negativo. O menor valor que a função cosseno atinge é o valor menos 1. Tranquilo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar os principais pontos que a gente conhece na circunferência trigonométrica. Pelo menos alguns dos principais pontos, tá? Então aqui é 0 grau ou 0 radianos. Aqui você tem π sobre 2 ou 90 graus. π radianos ou 180 graus. 3π sobre 2 radianos ou 270 graus, e dando uma volta completa, fechei aqui 2π radianos ou 360 graus. Prontinho. Agora a gente vai para o enunciado. Vamos calcular ali primeiro, então, que é o cosseno de 0 grau ou 0 radianos. Localizem o ângulo de 0 grau ou 0 radianos e projete esse pontinho correspondente no eixo do cosseno, ok? É o que a gente vai fazer. 0 grau ou 0 radianos é esse pontinho aqui. Esse pontinho ele já está posicionado sobre o eixo do cosseno. Ele, na verdade, está posicionado na extrema direita do eixo do cosseno. Então, quando o ângulo for de 0 grau, o cosseno vale 1. Então, está aqui, ó, cosseno de 0 grau ou 0 radiano, o cosseno vale 1. Tranquilo, hein? Vamos para o próximo. Cosseno de π sobre 3 radianos. π sobre 3 radianos. Para facilitar a tua vida, o que você pode pensar aqui? Em transformar esse π radianos em 180 graus. Porque aí fica 180 dividido por 3, que vai dar 60 graus. E aí facilita bastante a tua vida. A gente já aprendeu lá do ensino fundamental, inclusive vocês já aprenderam comigo esse ano, que o cosseno de 60 graus vale quanto? O cosseno de 60 graus é o mesmo do seno de 30 graus, ou seja, meio, ok? Professor, não estou lembrado, por que vale meio? Então aqui só mais uma pincelada para enriquecer um pouquinho o conhecimento de vocês. 60 graus, gente. Eu posso perfeitamente pegar esse quadrante aqui, o primeiro quadrante, que são 90 graus, e dividir em 3 intervalos de 30. 3 intervalos de 30 seria basicamente aqui assim, ó, 30, depois
60 e, por fim, 90. Então, 0, 30, 60, 90. Está aqui o nosso π sobre 3 radianos, ou 60 graus. Ok. Aí você tem, por exemplo, o raio da circunferência nesse pontinho. Caso você queira demarcar essa aberturinha, também pode, não tem problema. E aí você faz o quê? Pega esse ângulo de 60 graus e projeta ortogonalmente no eixo do cosseno, até que forme naturalmente o ângulo reto, o ângulo de 90 graus com o eixo do cosseno. Essa projeção, ela dá exatamente aqui, ó, no eixo do cosseno. Esse pontinho aqui, ele é exatamente a metade da distância que vai entre 0 e 1. Então, é exatamente a distância que vai de 0 até esse pontinho, que é o cosseno do meu 60 graus. Tá? E aí, a gente, se fizer as contas, vai perceber que vai ser meio, ou seja, meio é a metade, 0,5. Então, aqui é 0, aqui é 0,5, aqui é 1. Tá? Basicamente é isso que vocês têm que saber. Mais um ali, ó, cosseno de 90 graus, π sobre 2. Gente, π sobre 2 é um daqueles ângulos notáveis. É esse ângulozinho aqui em cima na circunferência trigonométrica. Pega esse ângulo, joga ele, obviamente, na vertical, até que ele encontre o eixo do cosseno. Ele vai bater exatamente aqui no eixo do cosseno, formando 90 graus. Só que esse pontinho aqui, ó, é o 0. É a origem do eixo do cosseno. Então, você pode falar que o cosseno de 90 graus vale 0. Tranquilo, hein? Mais um ali bem facilzinho para a gente fazer. Próximo é o cosseno de 2π sobre 3. Cosseno de 2π sobre 3 radianos. Não sei porque que eu coloquei radiano, mas não tem problema não. Foi a força do hábito, tá? Vamos lá. 360 graus ou 2π radianos é a mesma coisa. Quanto que são 360 graus divididos por 3? Vai dar 120 graus. Então, você está calculando, na verdade, é o cosseno de 120 graus, ok? E aí, você pode usar várias técnicas, vários macetes. Você pode calcular o cosseno de 120 graus de inúmeras formas diferentes. Uma delas é o seguinte, vocês vão lembrar comigo agora. 120 graus, ele está em qual quadrante? Vou repetir. 120 graus é o ângulo que pertence a qual quadrante? Segundo quadrante. Ok. No segundo quadrante, o cosseno, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Opa, então vai ser menos cosseno de alguém. Show. Então vai ser menos cosseno de quem? No segundo quadrante é o que falta para chegar a 180 graus. Então está em 120 para 180, 60 graus. Prontinho, então é menos cosseno de 60 graus. Matou a questão, tá? Cosseno de 60 graus a gente já sabe que é o cosseno de 30, vale meio. Como é negativo, então está aqui a nossa resposta, menos meio. Basicamente é isso. Ok, gente? Se eu quisesse fazer algumas marcações ali na circunferência, como é que eu poderia fazer? Bem, vamos de novo. 2π 360 dividido por 3 vai dar 120 graus. Aí tu vai lá na circunferência e marca 120 graus. Então aqui é 90. Se você anda mais 30, você vem parar aqui, 120, ok? Esse pontinho aqui é o nosso 120 graus. Vou até escrever, ó, 120 graus. Caso você queira deixar apenas em radianos, a gente já sabe, 2π sobre 3 radianos. É esse 2π sobre 3 aqui. Você pode perfeitamente fazer essa marcaçãozinha aqui do raio, ok? Caso você queira representar essa aberturinha, também pode. Se você quiser projetar esse ponto no eixo do cosseno, também pode. Basta criar uma linha vertical, até que essa linha vertical encontre o eixo do cosseno, formando um ângulo de 90 graus. Você percebe claramente que esse ponto aqui, ó, ele é um ponto negativo, porque está à esquerda do zero. E a distância desse ponto até o próprio zero é o cosseno desse meu ângulo de 120 graus.
É uma medida negativa, ok. Mas quanto negativo? Aí é aquela malandragem. Olha só. Esse pontinho aqui, ele é o mesmo pontinho desse aqui. Esse pontinho projeta no eixo do cosseno essa medida meio positivo. E esse pontinho aqui vai projetar essa medida meio também, só que pelo lado negativo. Então, esse pontinho é o menos meio. Por isso que o cosseno de 120 graus é meio negativo. Tá? É exatamente aqui, ó, é o que falta para chegar a 180 graus. No caso, faltam 60 graus. E 60 graus é exatamente esse aqui. A gente fez a redução do segundo para o primeiro quadrante. Tá? Bem, vamos fazer mais um aqui, porque isso é bem tranquilo. Cosseno de 180 graus. Gente, cosseno de 180 graus ou pi radianos, você localiza 180 graus na circunferência. É esse pontinho aqui, ó. 180 graus, ele está exatamente no ponto mais à esquerda possível do eixo do cosseno. E mais à esquerda possível no eixo do cosseno vale quanto? Menos 1. Então, cosseno de 180 graus vale menos 1. Tranquilo. Mais um aqui, ó. Cosseno de 3π sobre 2 radianos. 3π sobre 2 radianos. Ô, gente, onde que está o 3π sobre 2? É esse pontinho mais embaixo possível no eixo, na circunferência trigonométrica. Só que tu tem que projetar esse ponto no eixo do cosseno. É esse eixo deitadinho aqui, ó, com sono lá em cima, tá? Então, a gente vai projetar esse pontinho no eixo do cosseno. Ó. Eu vou subir esse pontinho até que ele encontre o eixo do cosseno. Ele vai encontrar o eixo do cosseno exatamente aqui. Só que esse pontinho aqui, ele vale quanto? 0. Então, o cosseno de 3π sobre 2 vale 0. E, por fim, o cosseno de 2π radianos. Gente, o 2π radianos não é o mesmo ponto do 0 grau ou 0 radianos? Olha só, 0 grau ou 0 radianos é o mesmo ponto. E esse ponto, no eixo do cosseno, ele está valendo quanto? 1. É a extrema direita do eixo do cosseno. Então, você pode falar que o cosseno de 2π radianos vale precisamente 1. E aí, você finaliza toda essa primeira questão. Repito, hein? São questões básicas. É o mínimo que vocês têm que saber para que a gente possa avançar um pouco mais com o assunto, com a matéria. Então, a minha sugestão é, dê uma pausa nesse vídeo, nesse momento, e tentem resolver essa mesma questão agora. Resolvam essa questão número 1, sem olhar ângulo por ângulo, calculando seus respectivos cossenos. É fundamental que vocês consigam identificar todos esses valores. É fundamental que vocês consigam calcular cada um desses cossenos, ok? Dê uma pausa e a gente continua logo em seguida. Então, a gente vai continuar com a questão número 2 agora. Deixa eu escrever aqui só para facilitar a nossa vida. Solução. Prontinho. Calcular o cosseno de 780 graus. Ô, gente, 780 graus claramente é um ângulo que extrapolou a primeira volta na circunferência trigonométrica. Ok, então quando você trabalha com um ângulo que vai além da primeira volta, você costuma fazer o que exatamente? Calcular a primeira determinação desse ângulo. O que é a primeira determinação de 780 graus? É um outro ângulo que está localizado, posicionado no mesmo ponto dos 780 graus. Só que esse outro ângulo, ele está dentro da primeira volta e no sentido positivo. E aí você vai lembrar daqueles macetes. Quando você trabalha com ângulo em grau positivo, você divide por 360 graus e trabalha com o resto da divisão, tá? Então, se o objetivo é calcular o cosseno de 780 graus, o que eu faço? Eu pego 780 graus, divido por 360 para ver quantas vezes ele é maior do que 360.
fazendo a conta aqui vai dar 2. 2 vezes 360, 720. 720 para 780, 60 graus. Prontinho. Então, trabalhar com 780 graus é o mesmo que você dar 2 voltas completas de 360 graus, e aí você para exatamente no zero, é congruo a zero. A partir daí, você anda mais quanto? 60 graus. Esse resto aqui da divisão por 360 é a nossa primeira determinação, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Quando você trabalha com o ângulo dado em grau e positivo, ó, o ângulo de 780 graus, ele é um ângulo dado em grau e, além de tudo, ele é um ângulo positivo. Você trabalha com a primeira determinação, ok? Divide por 360 e pega o resto. Então, é só fazer o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é o mesmo do seno de 30 graus, que vale meio. Só isso que era para fazer, tá? Então é fundamental que vocês revisem aqueles macetes que eu ensinei para vocês. Primeira determinação de um ângulo dado em grau positivo e do grau negativo. Depois, primeira determinação de um ângulo dado em radiano positivo e um radiano negativo. Então isso tudo vocês vão se lembrar ou tem que lembrar, tá? Questão número 3. Dê uma pausa nesse vídeo e tente fazer essa questão aí rapidinho no cantinho do caderno. Questão número 3 agora. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Solução. Prontinho. Observe agora, hein? Calcular o cosseno de 81π sobre 4. Ô, gente, de novo a gente vai fazer o quê? Calcular a primeira determinação. Π sobre 4 é 45 graus. Ok, 45 graus. 81 intervalos de 45 graus. 81 vezes 45 graus é muito além de uma volta completa de 360 graus. Então, tu vai ter que calcular o que exatamente? A primeira determinação. A primeira determinação vai ser como? Aí você usa aquele macete de reduzir e trabalhar com o resto da divisão. Desde que a redução você encontre uma divisão que seja inteiro, par. Então, como que vai ser a primeira determinação? Vai ser exatamente assim, ó. Você faz a redução, tenta dividir o 81 por 4, desde que dê um inteiro par. Quanto que é 81 dividido por 4? Não dá inteiro, dá um número quebrado, dá 20,25, não dá número inteiro. Então, você reduz 81, 80. Quanto que é 80 dividido para 4? 20. 20 é inteiro? Par? Sim. Então, matou a questão. Eu vou escrever 81 como sendo 80 mais 1. 80π mais 1π. Óbvio que sobre 4. Tá? Quando você consegue identificar que essa divisãozinha aqui, ó, vai ser, além de um número inteiro, par, o que significa isso? Que a primeira determinação é exatamente esse pedacinho aqui. Isso é o resto da divisão. Se você pega, por exemplo, 81π sobre 4 e divide por 2π, você vai achar exatamente quanto? O resultado dessa continha aqui, ó. 80 dividido por 4 vai ser 20π. Concorda comigo? Porque 20 vezes 4 é 80. Só que o 20π, na verdade, é o que? É 10π vezes 2. Entenderam? Ou, vou até melhorar para vocês ali, ó. Vou até melhorar ali para vocês. Vou escrever de uma forma diferente aqui, ó. 10 vezes 2π. Não é a mesma coisa? 10 vezes 2π. Ou seja, 10 voltas completas de 2π radianos. Então tá aqui, ó, 10 voltas completas de 2π radianos. Aí você para novamente na origem
no zero. E a partir daí você anda mais um pedacinho, que é o nosso resto. Quem é o nosso resto? É exatamente o π sobre 4. Prontinho. Esse π sobre 4, ele é o resto da divisão e, naturalmente, ele vai ser a nossa primeira determinação. Então, gente, é isso, tá? A primeira determinação a gente já calculou. Vale quanto? π sobre 4. Então, calcular o cosseno de 81π sobre 4 é calcular o cosseno da primeira determinação, π sobre 4. E quanto que é π sobre 4? É 180 dividido por 4, que vai dar 45 graus. E 45 graus, você sabe quanto que é. O cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, repito, hein? Quando o ângulo for dado em radiano e positivo, é o ângulo em radiano? Sim. Ele é positivo? Sim. Então, o que você faz? Você faz a redução, faz o RED, e logo em seguida você faz o quê? Você pega o resto da divisão, que no caso é a nossa primeira determinação. Então, é só calcular o cosseno desse resto. E aí você encontra a raiz de 2 sobre 2. Tenta fazer isso aí de novo no cantinho do caderno, porque é fundamental que vocês calculem, saibam calcular a primeira determinação de um ângulo. Pelo menos os ângulos positivos, tá? Independentemente dele ser em grau ou de ele ser em radiano. Pelo menos os positivos, ok? Vamos lá. Questão número 4. Solução. Vamos começar a brincadeira. Se o cosseno de 6π sobre 5 mede A, vale A, determine a expressão geral do x tal que o cosseno de x seja A. Então, o que tu vai fazer aqui? Tu vai identificar, por exemplo, quem é esse ângulo 6π sobre 5 radianos. Se a gente tiver uma noção um pouquinho melhor do quanto que é isso aqui em graus, facilita um pouco a nossa vida, tá? Deixa eu escrever para vocês aqui, ó. 6π sobre 5 radianos. Vamos converter isso aqui para grau. 180 dividido por 5 vezes 6. Então, tá aqui, ó. 6 vezes 180 graus dividido por 5. 180 dividido por 5 dá 36 graus. Então, vai ficar 6 vezes 36 graus. Ok. Quanto que é 6 vezes 36 graus? 6 vezes 3, 18, 180. 6 vezes 6, 36. 180 com 36, 216 graus. Então, a gente já tem aqui a conversão, ó. 6π sobre 5 radianos equivale a 216 graus. Isso aqui, às vezes, facilita um pouquinho para a gente aí, tá? Vamos localizar 216 graus na circunferência trigonométrica. Como é que ficaria? Vou fazer uma circunferência simples, não precisa ser uma circunferência sofisticada, repito, tá? Mas façam sempre com o mínimo de capricho aí para vocês. Então tá aqui, ó, uma circunferência trigonométrica simples. Só vou apagar esse excessozinho ali para não bagunçar um pouco o desenho. Prontinho, já ficou legal aqui assim. E agora eu vou fazer os eixos. Esse eixo aqui é o eixo deitado, que está com sono. É o eixo dos cossenos, com sono, cosseno. E aqui é o eixo que está de pé, é o eixo que está sem sono. Sem sono é o eixo dos senos. Ok. Eu vou fazer aqui rapidinho as marcações. Ó. 0, 1 positivo, 1 negativo, 1 negativo e 1 positivo. Ok. Aqui você tem 0 grau ou 0 radianos. Vou fazer até em grau, tá? Para facilitar um pouquinho a vida para vocês aí, ó. 90 graus ou 180, ou π sobre 2 radianos. 180 graus. Aqui 270 graus. E fechando uma volta completa, 360 graus. 216 está onde, hein? 0, 90,
180, 216 está um pouquinho depois, então seria mais ou menos aqui assim, tá bom? 216 graus. Caso eu queira fazer essa marcaçãozinha aqui, eu posso. Se eu quiser, por exemplo, identificar essa aberturinha aqui também, eu posso. Tem várias possibilidades de fazer marcação aí. Não tem necessidade não, tá? Agora, ele te falou que o cosseno desse ângulo mede A. O cosseno desse ângulo mede A. Esse ângulo está aqui. Projeta no eixo do cosseno. Projetado no eixo do cosseno vai bater aqui, ó. Esse pontinho aqui até o centro da circunferência trigonométrica, ele falou que essa medidinha aqui é que é a sua medida A. Só que, gente, olha só, não é apenas esse ângulo que tem por cosseno o A. O ângulo, se você projetar ele para cima até chegar lá no segundo quadrante, tu vai encontrar esse pontinho aqui também, ó, tá? Então você poderia, por exemplo, criar esse raiozinho aqui, poderia, por exemplo, criar essa aberturinha aqui, não tem problema. Mas os ângulos que caírem nesse pontinho, quando você jogar no eixo do cosseno, também vai medir A. Então, o que você vai perceber? O que você está avançando para você chegar em 216, tu vai ter que recuar para chegar nesse pontinho anterior. 180 mais quanto para chegar em 216? Aí você faz quanto? Mais 36 graus. Então, se você anda para frente, acrescenta 36, chega aqui. Se você anda para trás, recua 36 graus, você chega aqui. Quanto que é 180 menos 36? 180 menos 30, 150. 150 menos 6, 144 graus. Então, a gente tem as nossas respostas, tá? Se o cosseno de 6π sobre 5 vale A, determine a expressão geral de x, de tal forma que todos esses ângulos x tenham por cosseno a mesma medida A. Então, você pode falar, por exemplo, que o x, ó, pode ser tanto os 144 graus, como também os 216. Vamos fazer para um e depois a gente faz para o outro. Gente, 144 graus não é apenas ele, porque se você sai, vou até fazer com uma outra cor aqui, um azul mais clarinho. Se você sai do 144 graus e dá uma volta completa na circunferência e para aqui de novo, você tem o mesmo cosseno igual a A. Se você dá mais uma volta na circunferência, saindo de 144 graus e para aqui de novo, esse novo ângulo também tem o mesmo cosseno A. Perceberam? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com 216 graus. Saiu dos 216 graus, deu uma volta completa na circunferência e parou no mesmo ponto, vai ter o mesmo cosseno A. Saiu daqui, andou mais uma volta na circunferência e parou no mesmo ponto, esse novo ponto também vai ter o mesmo cosseno A, independente de você andar no sentido positivo ou no sentido negativo. Então, você tem, na verdade, duas possibilidades de resposta, tá? O primeiro, sai dos 144 graus e você anda a partir dele uma certa quantidade K inteira, completa, voltas completas de 360 graus. Repito, sempre considerando K o número dentro do conjunto dos números inteiros, porque tem que ser voltas completas, inteiras de 360 graus. Essa aqui é uma das respostas da solução final, mas você tem outra que é em função dos 216 graus, tá? Então, isso aqui é uma solução, mas a outra obrigatoriamente também tem que aparecer, que é em relação a 216 graus. Mas aí o raciocínio é o mesmo. Sai dos 216 graus e a partir dele você anda quantidades K inteiras completas de
360 graus. Qualquer K que você considerar para essa expressãozinha aqui, ó, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, ou negativo, né? K igual a menos 1, K igual a menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Quando você fizer a multiplicação por 360 e somar 216 graus, tu vai achar um ângulo qualquer. O cosseno desse ângulo qualquer vale quanto? A, que é o do enunciado do problema. Mesmo raciocínio no de cima, tá? Qualquer valor de K inteiro que você substituir aqui, ó, K igual a 0, 1 ou menos 1, 2 ou menos 2, 3 ou menos 3, 4 ou menos 4 e assim por diante. Quando você pegar o valor de K, multiplicar por 360 graus e somar com 144 graus, a posição desse novo ângulo vai ser a mesma posição do 144. Porque isso aqui, ó, é família de arcos congruentes a 144. São ângulos diferentes, obviamente, um do outro, tá? Ângulos que vão se distinguir um do outro, ou pelo número de voltas na circunferência, ou pelo próprio sentido de orientação. A mesma coisa em relação a 216, ó. Toda essa galera aqui são ângulos congruentes a 216 graus. São ângulos que possuem as suas características próprias, as suas particularidades, os seus próprios números de voltas, os seus sentidos de orientação, mas no final das contas eles estão sempre posicionados no mesmo lugar do 216, ok? Então essa galera toda aqui é congruente a 216 e essa galera toda é congruente a 144. Mas todas essas duas galeras aqui têm o mesmo cosseno, que é o cosseno igual a A. Sempre considerando aqui, obviamente, o K sendo um número inteiro. Bem, essa é a resposta. Essa expressão aqui e também essa expressão aqui. Mas o problema poderia te pedir a resposta com ângulo em radianos. E aí? Aí você não tem escapatória, vai ter que converter esses ângulos para radianos, tá? Então, qual é a minha dica? Qual é a minha sugestão? Convertam 144 graus para radianos e aqui, obviamente, tu vai trocar o 360 graus por 2π. De forma semelhante, convertam 216 graus para radianos e aqui tu vai simplesmente trocar o 360 graus por 2π. E aí você finaliza o exercício, essa questão número 4. Eu espero que vocês tenham dado uma pausa nessa questão e tenham tentado resolver sozinhos sem olhar. Feito isso, então vou resolver a questão número 5 com vocês agora. Deixa eu escrever aqui, ó, solução. Show de bola. Solução. Determinar os sinais de cosseno de 50 graus, depois o cosseno de 130 graus, depois o cosseno de 230 graus e por fim o cosseno de 310 graus. Gente, vamos desenvolver um raciocínio um pouco mais mental aqui, sem colocar muita coisa no papel. A gente vai organizar o nosso raciocínio, só que parte vai ser bem mentalmente, bem de visualização, tá? Vamos lá. 50 graus, deixa eu escrever aqui assim, ó. 50 graus, ele pertence a qual quadrante? 50 graus pertence ao primeiro quadrante. Ok. Só que no primeiro quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? O cosseno no primeiro quadrante ele é positivo. Então, sendo um ângulo do primeiro quadrante, o cosseno de 50 graus ele é positivo maior do que zero. Matou a questão. Era só isso, tá? Olha só aqui, por favor. 130 graus. Pergunto, 130 graus, ele pertence a qual quadrante? 130 graus pertence ao segundo quadrante. Ok. Pergunto para vocês. No segundo quadrante, o cosseno ele é positivo ou ele é negativo? No segundo quadrante ele é
negativo. Então, o cosseno de 130 graus, ele vai ser menor do que zero, negativo. Estão entendendo? Basicamente é isso que vocês têm que fazer. Professor, não estou entendendo não. Então, de novo, façam uma circunferência trigonométrica e comecem a raciocinar um pouco mais devagar. Não tem problema fazer o raciocínio mais lento. O importante é raciocinar, tá? Essa questão da velocidade do raciocínio vai depender do quanto que você se dedica aos estudos, aos treinamentos. Então, vou escrever aqui, ó, eixo dos senos, que é o que está sem sono, e aqui é eixo dos cossenos, que está com sono, ok? Aqui é o zero, centro da circunferência trigonométrica, acima vai até o 1, abaixo vai até o menos 1. Aqui é do zero, a direita vai até o 1, a esquerda vai até o menos 1. Vou colocar aqui, ó, 0 grau ou 0 radianos. Aqui você tem 90 graus ou π sobre 2 radianos. Aqui você tem 180 graus ou π radianos. Aqui 270 graus ou 3π sobre 2 radianos, né? E por fim você tem aqui 360 graus ou 2π radianos. E chega no mesmo ponto do zero e começa toda a brincadeira de novo. Vamos lá, hein? Cosseno de 50 graus. 50 graus está um pouquinho depois da metade de 45 graus aqui. Se aqui for 45 graus, 50 estaria mais ou menos aqui assim. Ok, 50 graus. O que você faz? Esse 50 graus, ele pertence a qual quadrante? Primeiro quadrante. E o cosseno no primeiro quadrante, joga no eixo do cosseno, ele vai bater exatamente aqui, ó. À direita do zero é positivo. Então, tá aqui, ó, o cosseno de 50 graus é positivo, maior do que zero. Mesmo raciocínio, cosseno de 130 graus. Gente, 130 graus, você sai do 90 e anda mais quanto, hein? Sai do 90 e você anda mais 40. Então, você vai chegar aproximadamente aqui assim, ó. Aqui você tem o seu 130 graus, ok? Posso perfeitamente marcar esse raio da circunferência. Aqui você tem essa aberturinha, aqui também você tem essa aberturinha, show de bola. 130 graus, ele é um ângulo de qual quadrante? Segundo quadrante. Quando você pega um ângulo do segundo quadrante e projeta no eixo do cosseno, ele vai bater exatamente aonde? Aqui, ó. Ou seja, ele está à esquerda do zero. À esquerda do zero, o cosseno ele é negativo. Por isso que eu coloquei, ó, menor do que zero, negativo, ok? Próximo aqui, cosseno de 230 graus. Gente, 230 graus, vou escrever aqui no cantinho, olha, 230 graus. Ele pertence a qual quadrante? Ele pertence ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno ele é positivo ou ele é negativo? Ele é negativo. Então tá aqui, ó, o cosseno de 230 graus, ele é menor do que zero, negativo. Professor, como é que eu identifico isso na circunferência? Simples, ó. Tu sai do 180 e vai andar mais um pouquinho para chegar nos 230. Tu tem que andar mais quanto para chegar nos 230? Tu tem que andar mais 50 graus. Então você vai chegar até aqui assim, ó. Aí você chega nos 230 graus, tá? Que é o ângulo localizado no terceiro quadrante, ok? No terceiro quadrante, você poderia perfeitamente marcar esse raiozinho aqui. Você joga a projeção aqui para cima, vai bater exatamente aqui. Você poderia perfeitamente, ó, criar esse raio, esse arquinho de abertura. Mas o mais importante é perceber que 230 graus no eixo dos cossenos dá negativo. É o que a gente já tinha feito agora há pouco. Ok, show de bola. E por fim, você vai calcular agora o cosseno de 310 graus. Gente, 310 graus, ele é um ângulo que pertence a qual quadrante? Ao
quarto quadrante. E aí eu pergunto, no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo ou ele é negativo? No quarto quadrante, o cosseno ele é positivo, ele é maior do que zero. Maior do que zero, positivo. Está aqui, ó. Onde que está localizado precisamente 310 graus? Bem, você sai dos 270, para você chegar nos 310, tu anda mais 40. Então, seria aproximadamente aqui assim, ó, para você chegar nos seus 310 graus, que é o ângulo localizado no quarto quadrante. Você poderia demarcar esse raiozinho aqui de abertura, poderia demarcar essa aberturinha aqui, esse arco. E um detalhe interessante é o seguinte, quando você pega os 310 graus e projeta no eixo do cosseno, ele vai bater aonde? Ele vai bater aqui assim também, ó. Perceberam, gente? Não por acaso eu coloquei esses valores, 50 graus, 130 graus, 230 graus e 310 graus. Tá? Por quê? Porque são todos ângulos simétricos em relação a 50 graus. Ó. Os 50 graus está aqui em cima, o correspondente a ele no segundo quadrante é o 130 graus, o correspondente a ele no terceiro quadrante é o 230 graus e o correspondente a ele no quarto quadrante é o 310 graus. São todos ângulos simétricos, correspondentes cada um no seu quadrante, ok? Mas como ele pediu apenas para você calcular os sinais, basicamente é isso. Então vocês podem até observar alguns detalhes, ó. Do zero para cá são 50 graus a mais, do 360 graus para cá são 50 graus a menos. Olha que interessante. Do 130 graus para o 180 são 50 graus a mais, ou se eu quiser fazer até o contrário, né? E daqui, ó, do 230 graus para o 180 são 50 graus a menos, tá? Aí é uma questão de perspectiva, ok? O que vai acontecer? Esse ângulozinho aqui, esse ângulozinho aqui, esse ângulozinho aqui e esse ângulozinho aqui, todos eles, quando você projeta no eixo dos cossenos, eles vão ter os mesmos valores em módulo. Por exemplo, esse pontinho aqui é o cosseno tanto do 50 quanto do 310. É um cosseno positivo, ok, isso aqui a gente já sabe. E mede quanto? É exatamente essa distância aqui para o zero, tranquilo. Esse pontinho aqui, 130 graus e o 230 graus. Onde que estão os cossenos desses dois ângulos? Estão aqui, ó. Esse pontinho, a gente já sabe que é um cosseno negativo, ok. E quanto que ele vale? Exatamente essa distância, ó. Então, é a distância que vai até o zero, só que é uma medida negativa. Tamanho por tamanho, esse segmentozinho aqui é o mesmo segmentozinho desse aqui, só que esse é positivo e esse é negativo. Ok, gente? Então, aqui a gente finaliza essa questão número 5 e eu espero que vocês tenham entendido. Qual é a sugestão? Dê uma pausa nesse vídeo e tentem resolver sozinhos, sem olhar. Da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem organizar um pouco melhor no papel, da forma que vocês quiserem organizar, melhor ainda. É importante que vocês criem, estimulem o seu cérebro a desenvolver esse tipo de organização, tá? Mas se quiser fazer apenas mentalmente a identificação desses sinais, tá ótimo também, ok? De qualquer maneira eu paro por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado. Bom estudo para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!